Boa noite, irmãos. Eu vou procurar ser rápido aqui com uma palavra. Vou tentar falar de um assunto que vejo que é muito importante para esse tempo do fim. E eu preciso de graça do Espírito Santo para me lembrar as palavras e poder falar aquilo que o Senhor quer que eu fale aqui. E eu vou pedir em nome de Jesus que cada irmão fique bem atento. Jovens, fique atento. Você vai ver várias palavras assim dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Provérbios 8:32 diz assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábio e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia minhas portas e esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcançou o favor do Senhor. Mas aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Provérbios 1:32, Salomão diz que os nécios são mortos pelos seus desvios, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Está tudo tranquilo, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. Então que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para cada palavra que for repartida aqui. Toda vez que abrir o livro de Deus, a palavra de Deus, Deus nos fala através da palavra. Então por isso que é importante a gente ler a palavra, ouvir a palavra. Se uma criança falar a palavra, texto decorado, ouve o que a criança está falando, porque ela está falando a palavra, e a profecia é a palavra. Profetizar é dizer a palavra. Então nós temos que profetizar, falar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, como disse Jeremias, ela é fogo e ela é martelo que esmiuça a penha. Salmo diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então o profeta Jeremias, quando ele encontrou o livro, ele logo a comeu, e diz que a palavra para ele foi um gozo para a sua alma. Então quer ter gozo para a alma? Leia a palavra. Leia a palavra diariamente. Leia, como diz o Salmo 1, e medita nela de dia e de noite. No tempo do fim, quando a besta, o anticristo, tiver a manifestação, Apocalipse 13 diz que aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós temos que guardar a palavra, ler a palavra. Paulo dá conselho a jovem, Timóteo. Então quero falar aqui para os jovens. Ele fala 5 conselhos que ele dá para Timóteo. Primeiro, no capítulo 4, 1 Timóteo, ele diz: leia a palavra, Timóteo. No capítulo 1 do 2 Timóteo, ele diz: guarda a palavra. No capítulo 2 ele diz: sofra pela palavra. No capítulo 3 ele diz: permaneça na palavra. E no capítulo 4 ele começa dizendo: pregue a palavra. Então, jovem, seja cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Provérbios 21:20 diz que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça. O tesouro é o depósito, é onde tem a palavra, e o azeite é o Espírito Santo. Então o tesouro desejável, palavra e azeite, comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça. Então que nós não sejamos insensatos. O Senhor já nos deu do seu Santo Espírito, Ele está dentro de nós, e o Senhor já nos deu da sua palavra viva e eficaz, e a palavra é o Evangelho. Romanos 1:16 diz que o Evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus, ela é poder, e poder é a mesma palavra que está em Atos 1:8, que diz que vocês vão receber poder, é dunami, e o significado é uma dinamite, é o poder, é o Evangelho que muda o homem, ele não melhora a nossa vida. O Evangelho do Reino de Deus não é para melhorar a vida, é para transformar a vida. Aquele que roubava agora não rouba mais, vão trabalhar, isso que eu dizia na cadeia. Você vai sair daqui e vai ser um trabalhador, senão tu vai voltar para o crime. Se
você não tiver essa consciência, esse evangelho que transforma, é poder de Deus que transforma um homem, uma mulher, aquele homem duro, um homem insensível, um homem autoritário, agora um homem manso, um homem que ouve, um homem que serve em casa, serve a esposa, serve os filhos. Esse é o poder do evangelho, de transformar nossa vida, fazer de nós um novo homem. Por isso nós temos que ler a palavra e orar a palavra. Valnice Milione escreveu um livro, Orando a Palavra, e como é importante e a gente orar aquilo que está escrito. Por isso nós temos que ler. Mas nesse final do tempo que estamos vivendo, o que Satanás tem feito, irmão? Distraído as pessoas. A palavra distração são duas forças opostas. Então, distração, e o contrário de distração é atração. O Senhor nos atrai, mas o inimigo tenta nos distrair, tirando a gente do foco, do principal, de colocar nos olhos naquilo que tem valor eterno, para colocar os olhos em outras coisas, distrair a gente. Pode ser que aqui a gente fique distraído e não perceba aquilo que o Espírito Santo está falando. Por isso que a gente não avança, porque a palavra está sempre sendo tirada, e por causa da distração, e que o Senhor nos dê atenção, aquilo que a gente lê, guarda, e a gente leva para nossa casa, e vai meditar nas verdades do Senhor. Mas não é esse assunto que eu quero falar, só uma introdução com o poder da palavra, porque eu quero ler a palavra, e com os irmãos, e falar de uns assuntos muito importantes, e o primeiro dele é esperança. A esperança. A esperança que Pedro fala, 1 Pedro 1:3, fala que uma viva esperança. E eu fui ver na palavra de Deus sobre esperança, e eu quero ler com os irmãos alguns textos sobre a esperança. Qual é a nossa esperança? O que nós estamos aguardando? Vamos ler primeiro, depois os irmãos ler todo ele, o Salmo. Eu vou ler alguns textos com os irmãos e outros eu vou falar para a gente ganhar tempo. É Salmo 146. Versículo 5. Mas é bom ler esse salmo todo. Fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E é muito tremendo esse salmo. Mas o 5 ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Vamos ver um Provérbios, capítulo 20, versículo 28. Aliás, 10, 28. 10, 28. A esperança do justo é? A esperança do justo é? Os irmãos estão alegres? Por que estamos alegres? Paulo tinha uma alegria muito grande, ele estava preso. Ele escreve em Filipenses, você pode ler lá, tem 17 vezes a palavra alegria, tá? Regozijar, alegria, 17 vezes. E ele escreveu essa carta numa cadeia. Então a alegria de Paulo, quando ele diz: eu aprendi a viver contente, alegre em toda e qualquer situação, é uma alegria que está lá em Gálatas, que é um fruto do Espírito, que é alegria. Então o homem e a mulher cheio do Espírito Santo está alegre, sempre alegre. Quando eu caçava Deus, eu falei para os irmãos, para um jovem Davi, um tempinho gostoso com ele ontem, e falei que da idade dele, eu como estivesse caçando Deus, buscando Deus, porque eu fui batizado com 17 anos, mas eu queria conhecer Deus, e eu ia para tudo que é lugar, onde falava que Deus se manifestava, e todas as vigílias eu estava junto, todas elas, numa congregação, e nada acontecia, Eu fui para um lugar chamado Raiz da Serra, um lugar bem distante da cidade de Caxias, eu mais 2 jovens, porque dizia que lá no meio do mato Deus se manifestava, e um lugar perigoso, e nós fomos de madrugada para esse lugar, buscar Deus, e nada, não acontecia nada, comigo não, e era a minha vida assim, buscar Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, e eu buscava, até que um dia, nós com mais 7 jovens foram para uma congregação para fazer uma apresentação,
e uma congregação bem tradicional, homem de um lado, mulher do outro, e nós não podíamos fazer a apresentação porque algumas irmãs estavam de calça comprida. Então nós respeitamos aquilo que os irmãos falaram, ficamos na congregação. E esse dia foi marcante na minha vida, porque o irmão compartilhou, e eu fui cheio do Espírito Santo, uma coisa sobrenatural. Eu tinha uns 19 anos, o Espírito Santo tomou minha vida, e eu saí de lá alegre, chorando, e cheio de alegria, um gozo, que aquilo não queria mais perder aquela sensação. E ali a minha vida mudou. O Senhor começou a mudar algumas coisas. Eu com 23 anos de idade, com 24 anos, eu fui ordenado ao ministério. Eu era solteiro, estava noivo, ia ficar noivo de Márcia. E eu vim da Argentina, eu vi a igreja na Argentina, fiquei 20 dias. Eu vi jovem, fiquei muito encantado, eu vi a igreja. E eu voltei muito impactado. Eu fazia um seminário, larguei seminário e fui para as casas. E fui evangelizar meus vizinhos, convidar para minha casa, minha mãe. E comecei a batizar a gente, batizar. E depois me mandaram para a casa de Márcia. E a Márcia me enviou, o irmão me enviou para lá. Comecei a batizar a família da Márcia e repartir o evangelho na Márcia. Eu fui para uma comunidade, lá em Caxias, no meio da comunidade, compartilhar o evangelho e batizar pessoas. Então vários grupos, eu tinha 24 anos, uma congregação grande. E fui reconhecido com 24 anos. Com 25 anos eu casei com Márcia. E depois nós saímos e fomos viver, eu e Márcia e Amanda tinham um ano na nossa casa, começar a vida no reino de Deus. E ali começamos a trabalhar, a evangelizar. E o Senhor tinha entregue uma profecia através do irmão para a minha vida. E foi coisas muito sobrenatural, não dá para contar tudo. Eu contei ontem um pouquinho com os irmãos, e a experiência que marcou minha vida. E coisas sobrenatural aconteceram, onde não tinha recurso. Então havia muita dependência, muita oração, muita busca de Deus. Então eu lembro que um dia eu estava com Márcia, Amanda só sendo alimentada do leite materno, e eu não tinha dinheiro, não tinha pão, não tinha nada em casa, não tinha nada, só nós três. E de repente eu estava brincando com a Amanda, e eu vi que eu não tinha dinheiro para comprar pão. E eu fui para o quarto, e orei ao Senhor, me derramei aos pés do Senhor, e pedi: Senhor, eu preciso trabalhar. Trabalhei 8 anos numa empresa, no escritório, fui demitido. E numa situação, um tempo muito difícil, de inflação alta. E eu estava no quarto orando. E quando eu saí do quarto, passou meia hora mais ou menos, foi um casal de português na minha casa, que nunca foram na minha casa. E foram lá para pedir ajuda, para orar por ele, abrir o coração. E eu não ofereci nem um copo de água para eles. O que eu ofereci foi a palavra e a oração. E aquele irmão saiu de lá, abriu o coração. E ele, já um senhor um gerente de um posto de gasolina. E ele, quando ele saiu, ele tinha uma variante, ele voltou. Ele falou: meu irmão, me perdoe, mas eu vim aqui que o Senhor mandou fazer isso. Ele tirou um bolo de dinheiro e me entregou. Eu não fiquei preso por dinheiro, mas aquilo que eu falei para o meu Senhor no quarto. E o Senhor fez isso. E no outro dia aquele irmão chegou na minha casa e falou: irmão, me perdoe, mas Deus me tocou. Ele não lembra disso. Eu tive com ele lá na região dos Lagos, uma casa que ele aposentou, foi para lá, e contei, ele começou a chorar, ele não lembrava. Ele foi na minha casa com um carro cheio de comida, cheio de alimento, e deixou na minha casa, para nunca mais voltar. Eu estou contando uma experiência. E a gente passava muita batalha, muitas lutas nessa área, mas nunca faltou nada. E muitas coisas sobrenaturais, a gente não tinha WhatsApp, não tinha telefone, a gente se comunicava. Eu tenho uma carta que está comigo na minha bolsa, de 40 anos que eu falava com você, 40 anos, uma carta, mostrei para o Davi ontem, uma carta. E como que o Espírito Santo agia e se movia, sobrenatural. E Ele faz hoje também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. O que às vezes muda é a distração da gente. Essa arma poderosa que é a oração, a gente às vezes usa pouco a oração. E o Senhor está despertando a sua igreja para orar, homens que oram.
Por isso que entendo que Paulo fala para Timóteo, ele diz assim: quero que todos os varões, fala de homem, que ore em todo lugar, que levante as suas mãos sem ira, sem animosidade. Depois ele dá instrução para a mulher, mas a palavra é para os varão, homens que oram, porque a gente tem um modelo principal que é Jesus. Isso é um outro assunto, mas diz o texto, Provérbios 10:28, a esperança do justo é alegria, mas a expectativa do perverso perecerá. Então expectativa é contraste com a esperança, em contraste com a expectativa, são o peso humano de guardar que o outro corresponda ao que queremos. A expectativa é esse, nós queremos que o outro corresponda àquilo que nós queremos. Por isso que esperança tem a ver com o divino, com o alto. Expectativa tem a ver com pessoas. Por isso que Deus não tem expectativa, Deus é Deus de esperança. E essa esperança, ela tem que estar acesa dentro do nosso coração. Tem mais um Provérbios mais à frente, capítulo 14, 32. Diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda que morrendo, tem esperança. Jó, no capítulo 19, 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele vai se levantar na terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Então o justo, até morrendo, ele tem esperança. Por quê? Romanos capítulo 15, versículo 13, diz: e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz. Para quê? Para que é o propósito? Para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então o Senhor quer que nós sejamos ricos de esperança. A esperança que temos é no Espírito Santo. Essa esperança foi colocada em nós pelo Espírito Santo, e ela tem que estar acesa dentro de nós, tanto em nós como nos outros. Aí mesmo no capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, a consolação, a exortação, a admoestação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então a esperança, ela é alimentada pela fé. A fé é alimentada pela oração e pela palavra. Por isso, se a gente não lê a palavra, a gente vai naufragar na fé e vai ficar sem esperança, perdido. Deus a quem servimos é o Deus da esperança. Abraão foi um homem que, esperando contra a esperança, ele creu. E o que ele fazia? Abra em Romanos capítulo 4, versículo 18. Paulo cita aí de Abraão, 4,18. Diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Porque com 100 anos, Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação, multidão de gente. E ele com 100 anos, e a sua mulher já avançada de idade. Então ele creu, ou seja, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. E o 19 ele diz: e sem enfraquecer na fé. Porque o que é fé? Fé é o que Abraão fez. Ele ouviu da vontade de Deus, Deus chamou ele,
ele aceitou a vontade de Deus e andou na vontade de Deus. Então, para mim, isso é fé. A gente aceita a vontade de Deus, a gente recebe a vontade de Deus, aceita e anda nela. Por isso que o justo viverá por sua fé. Então, Abraão creu, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo, amortecido já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade, por falta de fé, ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está difícil, irmão? Glória a Deus. Dê glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, esperança é o inabalável aguardar para algo invisível, mas absolutamente certo. Por isso que Abraão não duvidou. Então a verdadeira esperança não se baseia no humano, mas no divino. A esperança não se vê. Romanos 8:24 diz assim: na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Davi fala no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, que o nosso coração seja rico de esperança. Aguarde no Senhor. Aguarde. Não crie expectativa. Deus não tem expectativa na gente. Deus tem esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança de Deus é Ele olhar para nós e ver Jesus, o Filho dele. A gente erra, Deus tem esperança, por causa da obra que Jesus fez na cruz, e olhou que um dia nós entregamos nossa vida para Ele, e foi colocado em nós o Espírito Santo, o selo, a garantia, o selo da salvação. Deus tem esperança em nós. Ô irmão, isso é maravilhoso. Por isso que é o Deus da esperança. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 15:19, ele diz uma palavra que eu acho muito interessante. Ele fala que se a nossa esperança consiste apenas a esta vida, somos dos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, apenas aqui o terreno, nós, ele está dizendo, somos o mais infeliz de todos os homens. Irmãos, esse tempo do fim, infelizmente, de alguma forma incompreensível, a igreja, ela tem tirado os olhos dos céus. Tirou os olhos dos céus, irmãos, é perigoso. Por isso que o resultado disso é uma multidão de cristãos queixosos, desesperança, sem esperança, reclamando, porque tirou os olhos dos céus, buscam satisfação e encontram frustração, porque se limita apenas a esta vida. E qual é a obra do Espírito Santo? O que o Espírito Santo está fazendo, irmão? É maravilhoso. O Espírito Santo, ele está se esforçando, vamos dizer assim, para levar a gente a voltar a colocar para os olhos para os céus e desejar com saudade do amado, da comunhão com o Senhor. É isso que Tiago fala. Tiago capítulo 4. Olha aqui que Tiago diz. Capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras
e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Aí ele diz, infiéis. Essa palavra infiel é a mesma que adúltero. Ele está falando adúltero para a gente, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Irmãos, a gente adultera contra o Senhor, e Deus, ele não se divorcia, porque Ele é o Deus divórcio, Ele perdoa, Ele ama a igreja, mas Ele está falando, infiéis, não compreendeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou supondo que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúme. Essa palavra ciúme é zelo, o zelo que o Espírito Santo tem por nós, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que por Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúme, irmão. A gente gasta muito tempo em outras coisas, e o Espírito Santo está ali falando, ele deseja essa comunhão, como diz lá em Romanos, isso me mexe muito comigo, Romanos 8, 26, ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. De que maneira? Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Por isso que entendo que Paulo, quando fala da armadura, ele fala, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Judas 20, ele fala também, orando no Espírito Santo, e esperando a misericórdia de Deus para a vida eterna. Orando no Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, orar em todo o tempo. Essa vida no Espírito, isso é loucura, irmão, mas é assim que o Senhor quer nos ver. Você pode estar dirigindo e você ter comunhão com o Espírito Santo, você pode estar trabalhando, o Espírito Santo está ali, essa comunhão com o Espírito Santo. O Senhor está despertando a sua igreja. Por quê, irmão? Tudo começou no Espírito, lá no início. Gênesis 1, o Espírito Deus pairava sobre a face das águas. Na metade da Bíblia, mais ou menos, Davi ora assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, e não me repulse da tua presença, e não tira de mim o teu Santo Espírito, porque ele sabia o que tinha acontecido com Sansão, com Saul, e ele pediu, não me retire o Espírito. E no último livro do Apocalipse, ele diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que tem sede, vem e beba. Ah, Senhor, enche a sua igreja com o Espírito Santo, porque é o que o Pai quer nos dar, é o Espírito Santo, irmão. Ele fala isso lá na parábola do juiz Inico, que ele diz que se o filho pede pão, o pai não dá pedra. Se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará do seu Espírito. O que Ele quer dar a gente é o Espírito. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ora por nós, nós não sabemos orar. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos lembra a palavra. O Espírito Santo convence a gente do pecado. E Ele quer nos levar a essa comunhão com o Espírito Santo. E é uma das maneiras que o Senhor quer nos encontrar quando Ele voltar. O Espírito Santo vem avivar a nossa vida. O jovem Josué, servidor de Moisés, foi levantado como um líder. E o Senhor falou assim para Moisés, impõe as mãos sobre Josué, no qual há o Espírito de Deus. O jovem Eliseu andou com o profeta Elias e recebeu dessa porção do Espírito de Deus. O jovem Timóteo andou com Paulo
e recebeu dessa porção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem despertado a sua igreja. Mas eu quero ler mais alguns textos sobre esperança, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Por isso que Hebreus 2 ele diz assim: nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Então eu estou falando aqui a palavra, e eu falo a palavra para mim mesmo. Eu em casa eu compartilhei com Márcia essa palavra. Conversamos, falamos, ouvi, e compartilhando, se alimentando, porque essas verdades, a palavra é espada, já falei isso, é espada, mas não é para enfiar no outro. A espada é para a gente ser suicida, enfiar em nós mesmos. Porque é isso que o Evangelho faz. 2 Coríntios 4, 7 diz que o Evangelho, ele gera morte em mim, para gerar vida no outro. Por isso que uma relação de marido e mulher, quando um vence, os dois perdem. O segredo não está em quem vai vencer, está em morrer. Porque só a vida quando vem a morte. A relação entre irmãos não é quem vai vencer, mas é quem morre, quem nega a si mesmo. E é isso que o Evangelho faz, o Espírito Santo nos leva a viver isso. Então, guarde firme essa confissão da esperança. Aí o versículo 24 ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Então estimula o irmão a praticar o amor e as boas obras. O que é boas obras? É você viver a palavra, obedecer a palavra. Você obedece a palavra, você está fazendo boas obras. Tudo que a palavra diz, você está vivendo a palavra, guardando os mandamentos, você está praticando boas obras. Então, o versículo 25: não deixando de congregar-nos, como que é de costume de alguns. Quanto mais vai chegando aquele dia, está em letra maiúscula, é o dia do Senhor. Ou aquele dia que se aproxima. Ou seja, a importância de congregar. Irmãos, não deixe de congregar. Congregar é estar junto. Você vai congregar estando junto com o seu discipulador, o encontro caseiro, o encontro da igreja. Não deixe de congregar. Teve um irmão que deixou de congregar e não participou de um momento maravilhoso. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, estava 10 discípulos dele na casa de porta fechada, com medo, mas estavam reunidos. Estava falando de Jesus, uma reunião caseira, só de homens, 10 homens. Quem estava ausente? Tomé. Quando Jesus entra pela parede, diz: paz seja convosco. E Jesus mostra a mão para eles, ficam alegres. E Jesus diz: paz seja convosco, 2 vezes. Por que a paz? Porque eles estavam com medo. Eles tinham perdido a paz. Jesus chega com a paz. E o que é a paz? A gente tem que ter paz com Deus, paz com pessoas e paz consigo mesmo. Israel fala shalom, 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 estão sempre em guerra. Mas a paz, quando Paulo fala em Romanos 5, diz: justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo fala em Romanos: se depender de você, tem de paz com todos os homens. Pedro fala em 1 Pedro 3, do 11, ele diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, paz com os homens, paz consigo mesmo e paz com Deus. Jesus, quando entra, eles estão com medo, diz: paz. Aí diz a palavra que ele soprou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tomou aquele ambiente. Que reunião maravilhosa, irmão. Então preste atenção, jovem irmão. Quando você estiver mal, vai congregar. Você cometeu um pecado, vai congregar, porque a cura está ali, o perdão está ali no corpo.
Ah, você está com a dor de barriga, dor de cabeça, você está mal. É congregar que você é curado. Irmãos, a importância de estarmos juntos é interessante. E é isso que você vê na Bíblia. E a gente fala isso para irmão. Quando a gente fala para irmão, busca a Deus, vai para o lugar secreto. Ele vai para o lugar secreto. Aí tem comunhão com Deus, Deus fala assim para ele, meu filho, procura os irmãos. Aí vai estar com os irmãos. E os irmãos falam assim, procura ter comunhão com Deus. E Deus fala, procura estar com os irmãos. Porque a comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E com o corpo de Cristo. Então quando você deixa de congregar, Tomé faltou esse encontro. Tomé não teve nessa reunião caseira, onde o Senhor se manifestou. 8 dias depois, diz a palavra, que no mesmo lugar, a segunda reunião caseira, Jesus, eles estão ali, Jesus entra de novo pela parede ali, e diz, Pai seja convosco. Aí fala, Tomé, bota a mão aqui. Só que Tomé não participou daquele sopro do Espírito Santo. Ele faltou aquele encontro. Então, estar junto, o relacionamento, você pode olhar até vídeo, mas é diferente, irmão. Não tem esse negócio. É o estar junto, é o congregar. Porque você dá e recebe de Cristo, você edifica, você compartilha. Quando você confessa um pecado, você está mostrando a tua fraqueza, o irmão vai orar e você vai sair daí restaurado. Quando você chega triste para o encontro, aquela tristeza vai embora, você vai sair dali com alegria. Quando você chega alegre, aquela alegria se multiplica em outro. É importante congregar. Por isso que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então não deixe de congregar. Perseverem, estejam juntos. Vamos abrir também em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filhos, em sua casa, a qual casa somos nós, a igreja, se guardarmos firme, de novo a palavra firme, até o fim, a ousadia, essa ousadia que é a confiança e a certeza, e a exultação, grande alegria, de quê? Da esperança. E também em Hebreu, vou pulando aqui, porque essa esperança, ela não nos decepciona, expectativa decepciona, porque a gente cria expectativa em pessoa. Quando você vai casar com uma expectativa de que você vai ser feliz, você está fazendo errado, me perdoe. Você está criando expectativa em pessoa, porque todo relacionamento, todos nós temos conflito, enquanto estiver nessa terra. Então não crie expectativa, tenha esperança. Não tem expectativa de que teu marido vai mudar, que vai ser melhor para você. Está errado. Você tem que ter esperança de vê-lo caminhando em Cristo, firmado em Cristo, servindo a Cristo. A esperança faz isso. A expectativa faz o seguinte, o direito, o meu dever, vamos dizer, a expectativa faz isso, é direito da Márcia. Ela cobra de mim aquilo que é o meu dever, porque cria expectativa. Não é isso? Então, o meu dever é meu dever. Então não é direito dela. E da mesma forma o dever dela não é meu direito. Que ela tem que me submeter, que ela tem que... Não. O meu dever é que eu vi um irmão que eu falava tanto com ele, tanto ele reuniu a gente, eu fiquei emocionado. Ele falou, Edson, eu entendi. Eu não quero que minha esposa mude, mas não vou criar nada de expectativa. Eu vou amá-la até o fim. Eu quero amar essa mulher. Eu vou cuidar dela, ela querendo ou não. Pronto. Entendeu? Encheu o coração de esperança. E a gente tem esperança, a gente não muda, a gente está firme. Por quê? O que é esperança? Está lá no livro também de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, que não pode mudar, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, ou seja, tomar posse
da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, aquele que foi à frente, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o símbolo da esperança é a âncora da alma. E não importa a tempestade, não podemos nos perder. Vem a tempestade, não podemos nos perder. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele vai dizer como esse homem. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E no calor, as suas folhas ficam, a sua folha fica verde. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você sabe por quê? Porque tinha raízes às águas, a Cristo, a palavra, o Espírito Santo, essa é a esperança que é a âncora da nossa alma. Por isso nós temos que nos apegar mais de Cristo, mais da palavra. Espírito Santo nos ajude, irmão, desperte nossas vidas. Jovem, muitos jovens aqui, o Senhor venha estar despertando a sua vida, em nome de Jesus, todos os dias, você se apegar firme a essa verdade do Senhor. Romanos 12:12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Então, se alegre na esperança, na tribulação, tenha paciência. Irmão, está de tribulação, tenha paciência. E na oração, perseverante. Então, regozije na esperança, seja paciente na tribulação, mas na oração, perseverante. Orar, orar, orar. Porque quem ora, ora porque está cheio de esperança. Crê nesse Deus vivo, em nome de Jesus. 1 João 3, de 1 a 3, João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, quando eu guardei essa palavra, eu chorei. Aí João vai dizendo, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí o 3 ele diz, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Então todo aquele que tem essa esperança se purifica. Como que a gente se purifica? Pela lavagem de água pela palavra. Como diz lá Paulo, lavando a esposa por meio de lavagem de água pela palavra. Para quê? Para purificá-la. Tendo lavado para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. É isso que o Espírito Santo está fazendo com a gente, irmão. E os irmãos aqui que são aplicados na palavra. Então a palavra vai nos purificando, vai nos limpando. E quanto mais a gente lê a palavra, mas leia a palavra, irmão. Por favor, irmão, me perdoe, não fica ouvindo um vídeo, pregação nobre, nós não precisamos disso, irmão. Aqui já tem muita palavra. O que nós precisamos é ler as escrituras, ler aquilo que você vai ouvindo, leia. Você vai para casa, você confere. Você lê de novo, lê 10 vezes, lê 100 vezes, mas leia a palavra. Porque ela limpa, ela purifica. Então assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é transgressão da lei. Sabei que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aí diz, filhinho, não deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê?
porque o que está nele, a semente é divina. Então o pecado para nós é um acidente, não é uma escolha, porque o que está em nós é divino. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça. O que é justiça? O irmão lá do Rio diz que justiça é aquilo que deveria ser. Então Provérbios 2,17 diz assim: o que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Então quando você fala a verdade, você manifesta justiça. Então nisso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, ou seja, não fala a verdade, procede do diabo. Por quê? João 4,44, porque o diabo ele é o pai da mentira. Acho que é 4,44, ou é 8,44. Então o diabo ele fala daquilo que está nele próprio, ele é mentiroso. Então eu tenho que me apegar às verdades, não ficar olhando as realidades. Já falei que a realidade gera medo, a verdade gera fé. Se a gente ficar vendo jornais, você vai ficar com medo de andar, de sair, porque a realidade mostra isso, para trazer pânico para nós, medo. Mas quando a gente olha para a palavra, a verdade gera fé, porque é isso que a palavra faz com a gente, irmão. E o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Então nós tiramos os nossos olhos do alto. Paulo fala em Colossenses 3, diz: portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas do alto. Então nós temos que buscar voltar os nossos olhos para o alto, e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque eu morri, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ao fim que Ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, como é que eu faço morrer a natureza terrena? É não me alimentar dela, me alimentar da verdade. Se eu alimento minha vida com aquilo que é o espiritual, que é a palavra, com a verdade, colocar os olhos na Escritura, e não me alimentar a minha carne, colocar meus olhos naquilo que é impuro, naquilo que não agrada o meu Senhor, eu estou alimentando a minha carne. Ele está: façam morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por quê? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que o Espírito Santo nos ajude, irmão. Vamos, a nossa esperança também está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, irmão, também, a graça de Deus, porque alguns estão transformando a graça em libertinagem. A graça de Deus é o poder de Deus para eu não pecar. A graça é o poder de Deus para eu, Edson, não pecar. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato. Então busca essa vida sensatez, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Um povo que tem zelo. Então tenha zelo, jovem, tenha zelo, seja zeloso das coisas do Senhor. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então a volta de Cristo é o que nós estamos aguardando. Essa bendita esperança que nós estamos aguardando é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E 2 Pedro capítulo 3, Pedro está nos lembrando, e eu quero lembrar para os irmãos. Ele diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Despertar com lembranças e trazer para a memória de novo,
para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, por Daniel 12, Daniel 7, quem lê, entende? E das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, qual vos dizia: nos últimos tempos haveriam escarnecedores com seus escárnios, e andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo antigo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então não esqueça disso, irmão. Vai acontecer um evento que vai marcar toda a humanidade. O primeiro aconteceu quando Jesus morreu. Mateus fala quando Jesus morreu, meio-dia, acho que é meio-dia, não é isso? E o céu se escureceu, houve trevas por 3 horas. O véu se abriu, o túmulo também se abriu, alguns santos foi achado, visto. Então aconteceu algo que mexeu com a natureza, porque o Criador foi morto. Agora a volta de Jesus, vai acontecer um evento. Aí Pedro continua dizendo: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não esqueça isso também. Como se já tivesse passado 6 dias, acho que 6 dias, quem estuda escatologia, eu não estudo, sei que tem irmãos que falam, e então no 7º ele descansou, então alguma coisa está para acontecer. Então, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, se Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, o meu papel nessa terra é pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar arrependimento. Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele notifica, Ele ordena a todo homem que se arrependam. Então nós temos que ser boca de Deus e pregar o Evangelho. Quando? Agora. Aqui. Quando? Agora. Aonde? Aqui. Então, como disse o Ivan Bey, que falava muito tempo atrás, eu, aqui e agora. Você está no mercado, você tem essa consciência. Onde tem que pregar o Evangelho? Quem tem que pregar? Eu. Aonde? Aqui. Quando? Agora. Então já tenho essa consciência, eu falo para mim mesmo, eu aqui e agora. Quando eu entro no Uber com minha esposa, eu já pergunto para o: você tem passaporte? Quando é lá no Rio, você tem passaporte? Ele falou: não, mas por quê? Porque dirigir aqui, ainda mais de Uber, é muito difícil. Você conhece Jesus? Ah, eu sou desviado. Oh, meu querido, desperta. Então nós temos que pregar o Evangelho aqui e agora. Então Deus não, Ele é longânimo, Ele é longânimo. Deus não quer que nenhum pereça. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Para a igreja não, Ele não vem como ladrão. Virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Aí ele diz como temos que aguardá-lo. Deveis ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, uma vida santa, dedicada a Deus. Santa, dedicada a Deus. Senhor, estou aqui, Senhor, conta com a minha vida, Senhor. Dedicada a Deus. Santo e dedicado a Deus, no qual, por causa do qual os céus incendiados se desfarão e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que nós esperamos? Novos céus e nova terra. Então quero dizer para os irmãos, para mim morte é livramento. A gente sabe que morte é separação, a gente tem pessoas, tem laço.
Mas quando você vai partir, você está livre do sofrimento dessa terra. É livramento. Vamos estar com o Senhor. Aí o versículo 14, Pedro diz assim: por esta razão, pois, amado, esperando essas coisas, empenhai-vos por ter achado por ele a palavrinha, em paz. Os irmãos estão em paz? Sem mácula e irrepreensíveis. Como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Vós, pois, amado, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos. Então Pedro está falando para nós, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiar das próprias firmezas. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. É o Jesus nosso que nós estamos aguardando. E eu quero só citar aqui, só um pouquinho a advertência que Ele nos dá sobre a sua volta. Não vou entrar em assunto de escatologia, como eu falei, mas Ele deu uns sinais. Ele não falou nem o dia e a hora, mas Ele disse quando seria esse tempo. Por isso que nós temos que estar atento, lendo a Escritura. O alerta de Jesus para a igreja é: vigie e ore. Ore e vigie, em todo o tempo. Ele fala em Lucas para que vocês escapem dessas coisas. Vigie e ore, das coisas estão para acontecer. Mas no livro de Mateus, capítulo 24, quem tem interesse nesses assuntos, porque os discípulos tinham interesse, por isso que perguntaram a Jesus. Diz assim: no Monte das Oliveiras estava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando se terão essas coisas? Qual será, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus entra aqui. É como que princípios das dores. É como mulher grávida, que está para ganhar uma criança, parto normal. Ela não sabe nem o dia nem a hora, mas ela tem um sintoma, tem sinais, né? Eu digo que minha filha lá tem 4, ou teve um filho, então sinais, é um sangramento. Opa, tem um sangramento, mas não tem dor nenhuma, mas teve um sangramento. Está dando um sinal, mas ainda não é o parto. Depois tem aquela contração que tem uma vez, depois passa 2 dias, tem 2, e depois vai diminuindo, vai aumentando, aliás, e até vai diminuindo o tempo, a hora, e 10 minutos, até que chega o momento do parto. Jesus está dizendo aqui, não, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganaram muito, e certamente o verei falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, então não fique assustado. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele está dizendo, não é o fim. Aí vamos dizer que deu um sinalzinho, está dando um sinal. Aí o versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, da contração que a mulher tem. Mas ainda também não é o fim, é o princípio. Então, aí, depois daqui, aí ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Então nesse tempo muitos vão escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Aí o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim, nascer a criança. Então Jesus está dando aqui, tem mais aqui, advertências para nós, para a gente ficar atento, ler as Escrituras. Quando acontecer as coisas em Israel, a gente vai para as Escrituras, conversa com irmãos, para a gente ficar atento, não fugir, porque não tem para fugir. Não, comprar terra, a Bíblia não fala para a gente comprar terra, a Bíblia fala para a gente estar atento, porque o Senhor vai guardar o seu povo. Então são sinais da vinda de Jesus. Agora eu quero dizer uma coisa que para mim
Essa é a mais importante. Porque é como que Ele quer nos encontrar. Como Jesus quer encontrar a igreja. Aí mesmo, Mateus 24, quando ele fala aqui, como foi no dia de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até que veio o dilúvio, olha aí, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ele falou, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Aí no versículo 42, ele diz assim, portanto, vigiai. Vigiai está com alerta ligado, é o atalaia. Vigie. Vigiai é colocar os olhos nas escrituras. Vigie. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido. Essa palavra percebido, ela significa estar pronto, preparado. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós temos que estar pronto. Você lembra das 5 virgens prudentes? Ela estava com azeite. O estar pronto ali é com a lâmpada acesa, com azeite. Tem um texto lá de Êxodo, que é uma ordenança para Israel, para os filhos de Israel, que diz que, Êxodo 27, 20, diz que para que os candelabros que mantessem azeite puro, de oliva puro, para que tivesse luz acesa continuamente. Jesus, quando fala o sermão do monte, ele fala da luz, nós somos a luz, ele diz assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Então o Senhor quer nos encontrar pronto. E como é que a gente se acha pronto? É só os irmãos ver a parábola das bodas, porque teve um sujeito lá que entrou sem vestimenta para o casamento. Porque o rei, o anfitrião, que ele bancava o casamento, chamou gente de rua, ele dava a vestimenta. Aqui está a vestimenta. Aí quando ele vai olhar como é que está a festa, ele viu que o cara estava sem a vestimenta adequada para o casamento. Mas não porque ele não tinha dinheiro, é porque ele rejeitou aquilo que o rei tinha dado para ele. Aí ele manda retirar aquele homem. O Senhor nos deu uma vestimenta dada pelo Espírito Santo. Colossenses 3,12, ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto, ou ternos, afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Tudo isso está lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Então nós precisamos revestir de Cristo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai aprender a mansidão. Por isso nós temos que pedir: enche minha vida, Espírito Santo, porque uma vida no Espírito, eu vou andar no Espírito. Apocalipse 19, o 7, ele diz que alegremos e exultemos, porque é chegada as bodas do Cordeiro, porque a esposa a si mesmo se ataviou, se enfeitou, porque foi dado a ela, foi dada o vestido linho finíssimo. Esse linho finíssimo são os atos de justiça praticados pelos filhos de Deus. Então já nos foi dado essa vestimenta pelo Espírito Santo. Por isso nós temos que viver uma vida no Espírito, andar no Espírito, não é profetizando, falando em língua, não é isso, irmão, são dons. Andar no Espírito, a gente obedecer a palavra, ouvir o Espírito Santo. Fala: se teu inimigo tiver fome, dá ele de beber. Somente em Cristo eu vou dar de beber para o meu inimigo. Somente em Cristo eu vou orar para o meu inimigo. Somente em Cristo eu vou perdoar. Eu não tenho condição de perdoar. Somente em Cristo eu vou amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Fora de Cristo eu não tenho capacidade. Eu fiz minha mulher chorar muitas vezes. Muitas das vezes. O que me ajudou foi a igreja, os irmãos maduros que me aconselharam, o Moacir, o Alci, me educaram, a igreja me educou a ser homem em casa, a ser homem de Deus, e a ser pai, a ser filho. Eu aprendi com a igreja e com o Espírito Santo, com Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus e temos que aprender com Ele. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo eu não vou cobrar nenhum posicionamento da minha esposa, eu vou amar minha esposa até o fim. Jesus falou isso para Deus no livro de João 17: eu te dou graça porque o Senhor me deu esse,
E o que o Senhor me confiou, eu amei até o fim. Ele amou os discípulos, amou até Judas até o fim. Amou até o fim. Somente em Cristo, uma vida cheia do Espírito Santo. Então, estejam apercebidos. Porque logo em seguida, Jesus conta uma parábola. A parábola do bom servo, ou seja, e do mal. Então, mas eu quero, para tentar encerrar aqui, Lucas, capítulo 12, 35. Da sobre a volta do Senhor e como Ele quer nos encontrar. Porque aqui é a parábola do servo vigilante. E ele dá aqui 3 coisinhas que a gente tem que ser encontrado. E como Ele quer também nos encontrar. Primeiro ele diz assim: cingindo esteja o vosso corpo. Então essa palavra cingir é você prender. Cingir o corpo é o soldado, um judeu com aquele saião, ele prendia com um cinto para ele poder fazer atividade, correr. Então cingir, no livro de Efésios 6, 13, 14, diz assim, ó, cingir com a verdade. 1 Pedro 1, 13, vamos ver esse texto, 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Ele está falando, cingindo o vosso entendimento, ou seja, preparar o teu entendimento, para que? Para a ação, cingir com a verdade. E nós temos um trabalho, Paulo, por isso que Paulo ora, quem dá entendimento? Jesus dá entendimento, 1 João 5, 20, é Ele que dá o entendimento. Daniel, quando ele tem aquela revelação lá do sonho do rei, eu acho tremenda essa declaração de Daniel, porque ele disse para Deus, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Tu é a sabedoria e o poder, é Ele que muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então o entendimento vem do Senhor. E Daniel teve um conhecimento que veio do Senhor. Paulo, quando ele ora aos Colossenses, ele fala, por essa razão também nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordei do pleno do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós temos o Espírito Santo que nos dá entendimento. Então, cingindo esteja o vosso entendimento, só o vosso lombo. Prepare-se para o trabalho. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, é edificar a vida. Esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia. Então a candeia, já falei sobre a lâmpada acesa. Acesa. Sede vós semelhante a um homem que, esperando pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo, quando vier, o Senhor vier, a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Então o Senhor quer nos encontrar assim, apercebido, vigilante. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir, dar lugar à mesa e aproximando-se servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado serão eles se assim o achar. Então Ele quer nos achar assim, aceso, cingindo com a verdade e vigilante. Sabei, porém, isso, que o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós, a palavra de novo, apercebidos. Por quê? A hora em que não cuidais do Filho do Homem virá. Então Pedro pergunta para Jesus, Senhor, profere essas palavras para eles ou para nós? Jesus não responde, ele continua a parábola. Disse o Senhor, quem é, pois, mordomos fiéis e prudentes? Ou seja, nós somos mordomos, fiel e prudente.
sábio. A quem o Senhor confiará os seus conservos, para quê? Para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Dando sustento aos seus conservos. Então, dentro do que eu li aqui, como é que o Senhor quer nos encontrar? Eu vi 4 coisinhas. Ele quer nos encontrar em paz, sem mácula e irrepreensível, disse Paulo. Ele quer que a gente viva, tenha paz e também uma vida santa e piedosa. Ele quer nos encontrar aceso, com as lamparinas acesas, relação com o Espírito Santo. Espírito Santo é o que o Pai deseja, está cheio do Espírito Santo. Ele quer nos encontrar também com a nossa mente cingindo com a verdade, trabalhando. Por que isso? Quando Jesus falou as últimas palavras dele, ele falou para os seus discípulos, falou, e para nós, falou, façam discípulos e ensina a guardar o que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês todos os dias. Então ele falou isso. Quando ele voltar, ele quer nos encontrar fazendo isso, dando do sustento a seu tempo aos conservos. Quem são os conservos? Nossos irmãos. Então o chefe da casa e o cabeça da casa, homens, a nossa mesa é o lugar da comunhão, do repartir do pão, do abrir as escrituras. A gente come, tem comunhão, mas de poder estar instruindo os filhos, os nossos filhos. A promessa que Deus falou para Abraão estava condicionada a ele botar em ordem a casa dele e seus filhos. Falou para Abraão, faça isso em casa. Então, o Senhor deseja, quando Ele voltar, encontrar a gente fazendo essas coisas. Aceso, trabalhando e apercebido. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? E nós precisamos pedir que o Espírito Santo aviva a minha vida. A oração de Abacuque, ele começa dizendo, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Ele começa falando assim. Então aviva, Espírito Santo. Eu não quero morrer frio, distante de Deus. A apostasia ainda não chegou. Pode estar acontecendo algumas situações, mas vai chegar um tempo, quando Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, por isso a importância a gente se encher da palavra. Porque cheio da palavra, a gente vai estar cheio de fé. Cheio de fé, vamos estar com o coração cheio da esperança. Eu tenho medo de altura, eu não venci a altura. Eu supero. A penúltima vez, antes penúltima que eu fui para a Colômbia, foi eu e Márcia, só nós dois no avião, paramos no Chile, e trocar de avião, e a Márcia tinha um cheiro de queimado. E entramos no voo, e o avião subiu, já em cima da Amazônia, a Márcia estava dormindo de madrugada, eu não consigo dormir, no avião não consigo, não olho para baixo, até porque a Bíblia fala olhar para cima, para o alto, então não olho para baixo, mas começou a pegar fogo dentro do avião, aqueles avião grande, lá na frente, aquela fumaça encheu todo o avião, e a Márcia dormindo, e eu olhei para a Márcia, as pessoas desesperadas, já correndo, aquele pessoal trabalhando para frente, aquela fumaça, aquele cheiro, que ela só sentia o cheiro, pegou fogo dentro do avião, aí eu tive que falar, Senhor, eu tive que aquietar minha alma, Senhor, eu estou aqui, se é para a gente hoje, Senhor, eu estou aqui, Senhor, a minha esposa está aqui, eu abençoo minha esposa, o que me consola é que a gente não vai sentir dor nenhuma, então, Senhor, eu estou aqui, Senhor, então, trazendo a palavra, a memória é a palavra, o que me dá esperança é a palavra, aquietei minha alma, fiquei quieto, e demorou ali um tempo, e saindo fogo na frente, e a fumaça, e as pessoas desesperadas, de repente, sugaram aquela fumaça e rapidinho, eu só estava esperando a voz do comandante lá, como é que é a voz dele, aí quando ele falou,
deu um suspiro, aquietei. Ele falou que eu nunca achei que isso podia acontecer. Um celular explodiu lá dentro, estava carregando, pegou fogo. Ô Senhor, obrigado. Chegamos em paz. Então o que nos guarda é essa paz em Cristo. Então, que o Espírito Santo venha estar nos enchendo, irmãos. Vamos cantar uma canção, lembrando da volta de Cristo. E lembra disso, irmão. Vamos pedir também que o Espírito Santo venha estar avivando nossa vida. É o que eu gostaria de orar. Vamos cantar para a gente orar. E eu gostaria de orar, em nome de Jesus. O Senhor venha estar aquecendo nosso coração. Vai ser um tempo muito rico aqui entre os irmãos. Muitas palavras, muita instrução. E isso tem que acontecer mesmo. Que o profeta, ele tem que trazer a palavra e a oração. É isso que os profetas faziam. Samuel disse: eu não vou pecar contra vocês deixando de orar e instruir vocês no caminho. Então Samuel, depois de velho, então que eu não vou pecar contra o meu Senhor. Vamos cantar e pedir o Espírito Santo: aviva a minha vida. Se você entendeu essa palavra, irmão, você vai poder orar com o irmão que está ao seu lado. Que o Espírito Santo venha estar falando profundamente e despertando nossa vida. Todo encontro aqui a gente está bem atento, focado, adorando ao Senhor, querendo dessa presença, manifestação de Deus na nossa vida, esse encher do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aviva a minha vida, Senhor. Uma vez eu fui assaltado e o cara me pegou minhas coisas. E eu estava novinho, não tinha muito entendimento da palavra, mas eu tinha sido cheio do Espírito Santo. E de repente eu olhei para o camarada, 2 elementos me assaltou, o armado estava atrás de mim, eu olhei para ele, eu comecei a cantar uma música, da congregação, e ele começou a olhar para mim, abriu a camisa, eu vi que ele estava drogado, e falei: eu fiz na ignorância, tá? Não deve fazer isso, tinha que dar, eu podia ter morrido. Eu falei: em nome de Jesus, devolva meu relógio. Em nome de Jesus, eu vou te matar. Em nome de Jesus, devolva meu relógio. Ele levantou a mão, eu abri os dedos dele, minha tia olhando, vasculhando. Eu tirei o relógio. Agora devolva minha bolsa. Ele devolveu minha bolsa. Eu falei: agora vocês, e o cara armado, vocês vão embora daqui agora em nome de Jesus. Some daqui. Na minha ignorância eu fiz isso. E eles saíram correndo. Mas eu cantei, vi uma força sobrenatural. Magrinho, o cara me deu um soco, eu caí ali. Quando ele foi embora, minha tia veio, começou a encher a minha rua. Eu sentei no meu filho e falei: o que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Eu comecei a ficar com medo. Mas, Senhor, naquele momento foi para me ter uma experiência. Eu falei com o Rafael, acho que foi com o Rafael, se eu queria me levar uma experiência com ele. E eu tinha 20 anos, 21 anos. Mas eu quero te falar, irmãos, porque foi livramento, mas eu busquei muito o Senhor quando jovem, caçava Deus. Ele está aqui entre nós. Ele diz que vocês vão me buscar e vão me achar, se vocês buscar de todo o vosso coração. Então, quando eu olho para o meu Jesus, a vida de oração de Jesus, eu fui ver na Bíblia todo momento que Jesus orava. Ficava com vergonha: Senhor, me perdoe. Em Marcos 1,35, ele acordou de madrugada e ia por um lugar solitário para orar. Antes de ele tomar uma decisão importante, escolher 12 homens, ele passou uma noite inteira orando. Se Jesus, irmão, teve a necessidade de orar, da comunhão com o Pai, de tomar a decisão e buscar essa orientação, quanto mais nós, irmãos. Lá no Getsemane, Jesus chama os discípulos para orar, e ele sobe mais um pouquinho, e ele ajoelhado, Jesus se curvava diante do Pai, e a oração dele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Então ele buscava agradar o Pai. Que o Espírito Santo nos guie em oração.
O Espírito Santo vem despertar a nossa vida. É o que eu peço com minha esposa, sempre a gente está orando junto. Desperta a minha vida, Espírito Santo. Eu não quero ficar à toa, distraído, mas eu preciso estar atento, Senhor. Eu preciso estar atento. Eu falo para mim mesmo, nós precisamos estar atentos. Irmão, a gente quer resolver as coisas no braço da gente. Jesus não fazia assim. Jesus orava, orava, orava. E você vai ver muitas recomendações de Deus sobre buscar Ele, o que Ele espera da gente. Esse tempo do fim é um tempo muito difícil. É um tempo difícil, onde a mente do santo está sendo embotada. Satanás está cansando a mente da gente, que fica sem força para orar. Às vezes eu me pego na oração distraído. Às vezes eu me pego porque a gente vê que é um sistema maligno, mas a gente tem a palavra, a gente tem um caminho que Jesus já ensinou. Que o Espírito Santo venha despertar a nossa vida. Jovem, não fique distraído. Jovem que fica muito tempo no celular, você está distraído, jovem. Isso está cansando a tua mente. Você está tendo muita informação que você não deveria ter. Isso só está cansando a tua mente. O meu conselho, leia a palavra. Leia a palavra. Jovem, quando você for querer interessar por alguma moça, vai com o coração santo. Vai para não defraudar. Não vai para querer namorar, para querer sair sozinho. Deixa para quando casar, aí você namora à vontade. Mas vai sabendo que ela é tua irmã. Você vai cuidar dela como tua irmã. Você vai amar, você vai ser gentil. Você vai ser amoroso. Mas você não vai fazer coisas que não agradam o Senhor. Porque você teme a Deus. Alguns podem falar assim, não, mas eu sou maduro. Sansão era um homem maduro. Sansão tinha o Espírito de Deus. Ele caiu com a mulher, com a prostituta. Davi era um homem segundo o coração de Deus, tinha o Espírito de Deus. E ele caiu com a mulher quando estava distraído. Por isso que Paulo disse, foge das paixões da tua mocidade. Segue a fé, segue a justiça, segue o amor. Segue a Jesus. Isso vai te guardar em todo o seu caminho. José foi assim. José ficou sozinho no Egito, vendido, desamparado pela família, mas ele levou dentro dele o ensino do pai, da palavra, o temor. Quando ele foi tentado por uma mulher, ele teve que sair correndo, porque senão ele cairia. Ele saiu correndo, isso ele pagou um preço, ele foi preso, mas o Senhor não desamparou José. Então cuide da sua vida, cuide da sua vida, isso tem valor eterno. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Preste atenção na letra dessa música. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao cordeiro que se entregou. Ele vem,
Watchman Nee morreu em 1972 e ele deixou uma frase, eu achei muito interessante de ler essa frase. Eu escrevi para mim não esquecer. Aliás, frase eu não guardo, eu procuro guardar a palavra. Frase eu escrevo. Diz assim: sobretudo no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Essa é uma frase de um livro de Watchman Nee. E a gente está nesses últimos tempos. Vamos orar, porque Jesus falou para a gente orar e vigiar, para a gente escapar dessas coisas. Você pode orar com o irmão, abençoar o irmão que está ao seu lado, abençoar a vida dele em nome de Jesus. Não queremos aguardar Jesus dormindo no quarto dos fundos com a porta fechada, dormindo e sonhando o sonho da apostasia. Nós queremos dormir com a porta aberta e a gente, como servo vigilante, embaixo do portal, aguardando a vinda do noivo, desejando a vinda de Jesus, aguardando a vinda do Senhor, do nosso amado noivo, aguardando a vinda do Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. E não queremos aguardar parado, distraído, mas aguardar trabalhando, dando sustento aos conservos, enquanto estivermos aqui nessa terra, poder ter o alimento e alimentar os nossos irmãos mais novos com a palavra, alimentar os nossos filhos com a palavra. Lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra em casa, lê a palavra na rua, lê a palavra junto nos encontros caseiros, lê a palavra nos nossos encontros, lê a palavra sendo lida publicamente, porque a palavra ela é poderosa, ela traz vida para nós, a palavra nos sustenta. Espírito Santo, toma cada um de nós, a nossa mente, liberta-nos de nós mesmos. Espírito Santo, ora por cada um de nós, usa a nossa boca, porque não sabemos orar. Senhor, leva-nos a essa oração no Espírito, leva nessa comunhão com o Espírito Santo, diariamente, em qualquer lugar, tomando banho em casa, dirigindo, trabalhando, na relação com a esposa, essa vida no Espírito, essa vida que agrada ao Senhor, o cuidado do marido com a esposa, o proteger a esposa, o orar pela esposa, isso agrada ao coração do Pai. Oh Senhor, a esposa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, um cuidando do outro, isso agrada ao coração do Pai. É assim que o Senhor quer nos encontrar, cuidando um do outro, dando suporte um ao outro, carregando a carga um do outro, confessando o pecado um ao outro e orando um pelo outro, perdoar um ao outro. Senhor, essa vida da igreja, do corpo de Cristo, a tua igreja não venha parar em todo lugar espalhado nessa terra, Senhor. Há um povo lindo, uma igreja linda como aqui em Manhuaçu, uma igreja linda que expressa a vida de Cristo, expressa o amor de Cristo. Senhor, leva-nos aos perdidos, leva-nos aos necessitados, leva-nos aos doentes. Senhor, leva-nos àquela pessoa que ninguém quer visitar, aquele idoso que está cheirando mal, que ninguém quer visitá-lo. Senhor, leva-nos a essas pessoas, para poder dar a ele o sustento, a Deus a palavra, para que ele receba a vida do Senhor, receba a vida do Senhor. Pai, desperta cada um de nós, por favor, Senhor, desperta a nossa vida, Senhor, desperta, Senhor, suplico a Ti, Senhor, esse retiro, Senhor, seja marcante, Senhor, para todos os jovens, todos os irmãos, Senhor, sendo despertado diariamente, Senhor.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja o fluir do Espírito Santo, as canções, Senhor, adoração, Senhor, a Ti, canção nova, cântico novo, o fluir do Espírito Santo, Senhor. Os irmãos que tocam os instrumentos, como Davi tocava a sua harpa, e o diabo, ele era expulso da vida de Saul. Senhor, que os irmãos sejam instrumento de Deus para tocar o instrumento, e a manifestação poderosa do Espírito Santo, cantar com arte, Senhor, cantar louvores ao Senhor, bendizer ao Teu nome. Por isso estamos aqui reunidos, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, 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 Senhor, Maranata, Senhor, em nome de Jesus. Cada irmão atento, Senhor, cada irmão atento, de não ficar preocupado com as coisas terrenas. Ah, Senhor, busque o reino, e o Senhor diz que Ele cuida das suas coisas. Busque o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino de Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ah, Jesus é o Senhor da nossa vida. A nossa alegria é Jesus, a nossa esperança é Jesus. Não é um bom casamento, não é um bom trabalho, não, é Jesus, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Obrigado pelos irmãos, porque eu vejo isso na casa dos meus irmãos, quando recebe a gente com alegria, recebe com amor, Senhor. É o Jesus na vida dos irmãos. Muito obrigado pelos jovens aqui, Senhor, pela vida de Davi, que eu pude começar ontem com esses jovens, Senhor. Se eu tenho despertado ele, Senhor, é um jovem que está se aplicando a palavra, Senhor. Que ele cresça, eu guarda ele, Senhor. Guarda ele, Senhor. Guarda cada jovem aqui, Senhor, por favor. E o Senhor conta conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.